Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, abril de 1860. 4b. Formação da Terra. Teoria da incrustação planetária. Nota do tradutor, 19. Vide a Gênese de Allan Kardec, capítulo 8, Teoria da incrustação. 20. Nota explicativa. Ver nota explicativa, página 561. Nosso sábio confrade, senhor Jobard de Bruxelas, nos escreve o que se segue a propósito de nosso artigo sobre os pré-adamitas, publicado na revista do mês passado. Permite-me algumas reflexões sobre a criação do mundo com vistas a reabilitar a Bíblia aos vossos olhos e aos dos livres pensadores. Deus criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos a contestam, firmados no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vetuzes que fazem remontar a origem da Terra a milhares de milhões de anos. Entretanto, a Escritura disse a verdade, e os geólogos também. E foi um simples Campônio quem os pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais do que um planeta incrustativo, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido que chegara à maturidade, ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. Somente 4 desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Apenas a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu aos satélites um raio magnético que pôs em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhes dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, as águas se escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara, da qual se tinha o direito de esperar uma melhor apreciação de seus interesses. As atmosferas se confundiram e começou o despertar, a ressurreição dos germens que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado da luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a da civilização mais antiga, a África, a raça negra, o Europa, a raça branca, e o América, a raça vermelha. A Lua certamente nos teria trazido a raça verde ou azul. Assim, certos animais, de que apenas os despojos são encontrados, nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice. Os fósseis, que se encontram em climas sob os quais não teriam podido existir neste mundo, viviam sem dúvida em zonas muito diferentes dos globos onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontraram nos polos, ao passo que viviam no equador dos globos a que pertenciam. E depois, essas enormes massas, cuja possibilidade de existência não podemos conceber no ar,
viviam no fundo dos mares sob a pressão de um meio que lhes tornava fácil a locomoção. Os futuros levantamentos dos mares nos trarão outros despojos, muitos outros germem que despertarão de sua longa letargia para nos mostrar espécies desconhecidas de plantas, de animais, de autóctones, contemporâneos do dilúvio, e ficareis muito admirado ao descobrirdes, no meio do vasto oceano, novas ilhas, povoadas de plantas e animais que não podem vir de nenhuma parte, nem transportadas pelos ventos, nem pelas ondas. Nossa ciência, que acha errada a Bíblia, terminará por restituir-lhe a sua estima, como foi forçada a fazê-lo a propósito da rotação da Terra, pois não se trata de erro da Bíblia, mas dos que não a compreendem. Eis a prova. Josué parou o sol, dizendo: está sol. Ora, desde então ele está parado, pois em parte alguma encontrarias que ele lhe tem ordenado que girasse novamente. E se desde a derrota dos Amalequitas a noite continua sucedendo ao dia, é preciso admitir que a terra gira. Então, não é Galileu mais, mas os inquisidores que mereciam ser censurados por não terem tomado a Bíblia ao pé da letra. Também se negava a existência do licorne bíblico, e acabam de ser mortos 2 nas montanhas do Tibete. Navegava-se a aparição do espectro de Saul, e graças a Deus estais a ponto de convencer os negadores. Lembremo-nos sempre desta advertência das Escrituras. Noli esses incrédulos sicut equus et mulus quibus non est intellectus. Saudações cordiais e respeitosas ao autor da etnografia do mundo espírito. Jobá. A teoria da formação da Terra pela incrustação de vários corpos planetários já foi dada por certos espíritos em diversas épocas por meio de médiuns estranhos entre si. Não nos fazemos adeptos dessa doutrina, que confessamos não ter sido ainda suficientemente estudada para sobre ela nos pronunciarmos, mas reconhecemos que merece um exame sério. As reflexões que elas nos sugerem não passam de hipóteses, até que dados mais positivos venham confirmá-las ou desmenti-las. Enquanto esperamos, é uma baliza que pode abrir caminhos a grandes descobertas e guiar nas buscas. Talvez os cientistas um dia encontrem nessa teoria a solução de mais de um problema. Mas, dirão certos críticos, não tendes confiança nos espíritos, já que duvidais de suas afirmações? Como inteligências desprendidas da matéria podem remover todas as dúvidas da ciência e projetar luz onde reina a obscuridade? Isto é uma questão muito grave, que se liga à própria base do espiritismo e que não poderíamos resolver neste momento sem repetir o que já temos dito a respeito. Assim, aditaremos apenas algumas palavras, a fim de justificar nossas reservas. Para começar, responderemos que nos tornaríamos sábios com muita facilidade se cuidássemos tão somente de interrogar os espíritos para conhecer tudo quanto ignoramos. Querendo Deus que adquiríssemos a ciência pelo trabalho, por isso mesmo não encarregou os espíritos de nos-la trazer pronta e acabada, favorecendo a nossa preguiça. Em segundo lugar, a humanidade, como os indivíduos, tem a sua infância, sua adolescência, sua juventude e sua virilidade. Os espíritos encarregados por Deus de instruir os homens devem, pois, proporcionar-lhes ensinos para o desenvolvimento da inteligência. Não dirão tudo a todos, aguardando antes de semear que a terra esteja pronta para receber a semente que a fará frutificar. Eis porque certas verdades que nos são ensinadas hoje não o foram aos nossos pais,
que também interrogavam os espíritos. Eis porque as verdades para as quais ainda não estamos maduros só serão ensinadas aos que vierem depois de nós. Nosso equívoco está em nos julgarmos chegados ao cume da escada, quando apenas nos achamos na metade do caminho. Digamos de passagem que os espíritos têm duas maneiras de instruir os homens. Tanto podem fazê-lo comunicando-se diretamente o que tem ocorrido em todos os tempos, como provam todas as histórias sagradas e profanas, quanto se encarnado entre eles para o desempenho das missões de progresso. Tais são esses homens de bem e de gênio que aparecem de tempos em tempos com fachos para a humanidade, fazendo-a avançar alguns passos. Vede o que acontece quando esses mesmos homens vêm antes do tempo propício para as ideias que devem espalhar. São desconhecidos em vida, mas seus ensinos não ficam perdidos. Depositados nos arquivos do mundo, como um grão precioso posto de reserva, um belo dia levanta da poeira no momento em que pode frutificar. Desde então, compreende-se que se o tempo requerido para disseminar certas ideias não houver ainda chegado, será em vão interrogarmos os espíritos. Eles só podem dizer o que lhes é permitido, mas também há outra razão, que compreendem perfeitamente todos os que têm alguma experiência do mundo espírita. Não basta ser espírito para possuir a ciência universal. Do contrário, a morte nos tornaria quase iguais a Deus. Aliás, o simples bom senso recusa-se a admitir que o espírito de um selvagem, de um ignorante ou de um malvado, desde que desprendido da matéria, esteja no nível do sábio ou do homem de bem. Isto não seria racional. Há, pois, espíritos adiantados e outros mais ou menos atrasados que devem vencer diversas etapas e passar por numerosas peneiras antes de se despojarem de todas as suas imperfeições. Disso resulta que no mundo dos espíritos são encontradas todas as variedades morais e intelectuais existentes entre os homens e outras mais. Ora, prova a experiência que os maus se comunicam tão bem quanto os bons. Os que são francamente maus são facilmente reconhecidos. Mas há também, entre eles, semi-sábios, pseudo-sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque afetam uma aparência de gravidade, de sabedoria e de ciência, em favor da qual enunciam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as coisas mais absurdas. E para melhor enganar, não receiam adornar-se com os mais respeitáveis nomes, separar o verdadeiro do falso, descobrir o embuste escondido numa exibição de palavras bonitas, desmascarar os impostores. Eis, sem contradita, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Para superá-la, faz-se necessária uma longa experiência, conhecer todas as astúcias de que são capazes os espíritos de baixa classe, ter muita prudência, ver as coisas com o mais imperturbável sangue frio e, sobretudo, guardar-se contra o entusiasmo que cega. Com o hábito e um pouco de tato, chega-se facilmente a desmascará-los, mesmo sob a ênfase da mais pretensiosa linguagem. Mas, infeliz do médium, que se julga infalível, que se ilude com as comunicações que recebe. O espírito que o domina pode fasciná-lo a ponto de fazê-lo achar sublime aquilo que muitas vezes é apenas absurdo e salta aos olhos de todos, menos aos seus. Voltemos ao assunto. A teoria da formação da Terra pela incrustação não é a única que tem sido dada pelos espíritos.
em qual acreditar? Isto prova que, fora da moral, que não admite duas interpretações, não se deve aceitar as teorias científicas dos espíritos, senão com as maiores reservas, porque, uma vez mais, eles estão encarregados de nos trazer a ciência acabada. Estão longe de tudo saber, sobretudo no que diz respeito ao princípio das coisas. Enfim, é preciso desconfiar das ideias sistemáticas que alguns deles procuram fazer prevalecer, as quais não têm escrúpulo de atribuir uma origem divina. Se examinarmos essas comunicações com sangue frio, sem prevenção, se pesarmos maduramente todas as palavras, descobriremos facilmente os traços de uma origem suspeita, incompatível com o caráter do espírito que se supõe falar. São, por vezes, heresias científicas tão patentes que só um cego ou uma pessoa muito ignorante não as perceberia. Ora, como admitir possa um espírito superior cometer semelhantes absurdos? De outras vezes, são expressões triviais, formas ridículas, pueris, e mil outros sinais que traem a inferioridade para quem quer que não esteja fascinado. Que homem de bom senso acreditaria que uma doutrina contrária aos mais positivos dados da ciência pudesse emanar de um espírito sábio, ainda que trouxesse o nome de Aragão? Como crer na bondade de um espírito que dá conselhos contrários à caridade e à benevolência, ainda que sejam assinados por um apóstolo da beneficência? Dizemos mais, há profanação em misturar nomes venerados e comunicações com evidentes traços de inferioridade. Quanto mais elevados os nomes, tanto mais devem ser acolhidos com circunspecção e mais se deve temer ser joguete de uma mistificação. Em suma, o grande critério do ensinado dado pelos espíritos é a lógica. Deus nos deu a capacidade de julgar e a razão para delas nos servirmos. Os espíritos bons nos-las recomendam, nisto nos dando uma prova de superioridade. Os outros se guardam, querem ser acreditados sob palavra, pois sabem muito bem que no exame tem tudo a perder. Como se vê, temos muitos motivos para não aceitar levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. Quando surge uma, limitamo-nos ao papel de observador. Fazemos a abstração de sua origem espírita, sem nos deixar fascinar pelo brilho de nomes pomposos. Examinamo-la como se emanasse de um simples mortal e vemos se é racional, se dá conta de tudo, se resolve todas as dificuldades. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não tínhamos adotado, embora vinda dos espíritos, senão após haver reconhecido que só ela podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isso, a abstração feita das provas materiais que diariamente são dadas a nós e a muitos outros. Pouco nos importam, pois, os contraditores, ainda que sejam espíritos, desde que ela seja lógica, conforme a justiça de Deus, que não possam substituí-la por nada de mais satisfatório. Não nos inquietamos mais do que os que afirmam que a Terra não gira em torno do Sol. Porquanto, há espíritos que se julgam sábios, ou que pretendem que o homem veio completamente formado de um outro mundo, transportado nas costas de um elefante alado. Menos ainda, concordamos com o ponto de vista da formação e, sobretudo, do povoamento da Terra. Eis porque dissemos no início que para nós a questão não estava suficientemente elucidada.
encarada do ponto de vista exclusivamente científico, dizemos apenas que, à primeira vista, a teoria da incrustação não nos parecia desprovida de fundamento, e sem nos pronunciarmos pró nem contra, dizemos haver nela matéria para exame. Com efeito, se estudarmos os caracteres fisiológicos das diferentes raças humanas, não é possível atribuir-lhes uma origem comum, porque a raça negra não é um abastardamento da raça branca. Ora, adotando a letra do texto bíblico, que faz todos os homens procederem da família de Noé, 2400 anos antes da era cristã, seria preciso admitir não apenas que em alguns séculos esta única família tivesse povoado a Ásia, a Europa e a África, mas que se houvesse transformado em negros. Sabemos perfeitamente a influência que o clima e os hábitos podem exercer sobre a economia. Um sol ardente avermelha a epiderme e escurece a pele, mas em parte alguma se viu, mesmo sob o mais intenso ardor tropical, famílias brancas procriarem negros sem cruzamento de raças. Para nós, portanto, é evidente que as raças primitivas da Terra provêm de origens diferentes. Qual o princípio? Eis a questão, e até provas concretas não é permitido a respeito fazer senão conjecturas. Aos sábios, pois, compete ver as que melhor concordam com os fatos constatados pela ciência. Sem examinar como foi possível a junção e a soldagem de vários corpos planetários para formar o nosso globo atual, devemos reconhecer que o fato não é impossível e, desde então, estaria explicada a presença simultânea de raças heterogêneas, tão diferentes em costumes e em línguas, de que cada globo teria trazido os germens ou os embriões. E quem sabe, talvez, indivíduos completamente formados. Nesta hipótese, a raça branca proviria de um mundo mais adiantado do que o que teria trazido a raça negra. Em todo o caso, a junção não se teria operado sem um cataclismo geral que só teria deixado subsistir alguns indivíduos. Assim, conforme essa teoria, nosso globo seria ao mesmo tempo muito antigo por suas partes constituintes e muito novo por sua aglomeração. Como se vê, tal sistema em nada contradiz os períodos geológicos que assim remontariam à sua época indeterminada e anterior à junção. Seja como for, e seja o que disser o Sr. Jobard, se as coisas se passaram assim, parece difícil que um tal acontecimento se tenha realizado, e sobretudo que o equilíbrio de semelhante caos tenha podido estabelecer-se em 6 dias de 24 horas. Os movimentos da matéria inerte estão submetidos a leis eternas, que não podem ser derrogadas senão por milagres. Resta-nos explicar o que se deve entender por alma da Terra, porque não pode entrar na cabeça de ninguém atribuir uma vontade à matéria. Os espíritos sempre disseram que alguns entre eles têm atribuições especiais. Agentes e ministros de Deus dirigem conforme o seu grau de elevação os fatos de ordem física, bem como os de ordem moral. Assim como alguns velam pelos indivíduos dos quais se constituem gênios familiares ou protetores, outros tomam sob seu patrocínio reuniões de indivíduos, grupos, cidades, povos e até mundos. Por alma da terra, deve-se, pois, entender-se o espírito, chamado por sua missão a dirigi-la e a fazê-la progredir, tendo sob suas ordens inumeráveis legiões de espíritos encarregados de velar pela realização de seus desígnios. O espírito diretor de um mundo deve ser necessariamente de uma ordem superior
e tanto mais elevado quanto mais adiantado for aquele mundo. Se insistimos sobre vários pontos que poderiam parecer estranhos ao assunto, foi precisamente por se tratar de uma questão científica eminentemente controvertida. Importa que seja bem constatado pelos que julgam as coisas sem conhecê-las, que o Espiritismo está longe de tomar por artigo de fé tudo quanto vem do mundo invisível. Assim, como pretendem, ele não se apoia numa crença cega, mas na razão. Se nem todos os seus partidários guardam a mesma circunspecção, a culpa não é da ciência espírita, mas dos que não se dão ao trabalho de aprofundá-la. Ora, não seria mais lógico julgar o exagero de alguns do que condenar a religião pela opinião dos fanáticos? Cartas do Dr. Morrier sobre a senhorita Désirée Gaudy. Falamos sobre a notável faculdade da senhorita Désirée Gaudy como médium curadora, e poderíamos ter citado atestados autênticos que temos sob os olhos. Mas eis um testemunho cujo alcance ninguém contestará. Não se trata de um desses certificados liberados um tanto levianamente, mas do resultado de observações sérias de um homem de saber eminentemente competente para apreciar as coisas sob o duplo ponto de vista da ciência e do espiritismo. O Dr. Morrier nos envia as 2 cartas seguintes, cuja reprodução, por certo, nossos leitores agradecerão. Plessis-Boudet, perto de Ludiac, Côte d'Or. Sr. Allan Kardec. Embora encarregado de ocupações neste momento como membro correspondente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, devo informar-vos de um acontecimento para mim inesperado e que, sem dúvida, interessa a todos os nossos colegas. Nos últimos números de nossa revista, elogiaste a senhorita Désirée Gaudy de Hennebon. Disseste que depois de ter sido médium vidente, audiente e escrevente, esta senhorita se havia tornado desde alguns anos médium curadora. Foi nesta última qualidade que ela se dirigiu a mim, reclamando meu concurso como doutor em medicina, para provar a eficácia de sua medicação, que poderíamos chamar espírita. A princípio, pensei que as ameaças que lhe eram feitas e os obstáculos interpostos à sua prática médica, sem diploma, fossem a única causa de sua determinação. Mas ela me disse que o espírito que a dirige há 6 anos havia aconselhado a medida como necessária do ponto de vista da doutrina espírita. Seja como for, julguei ser de meu dever e do interesse da humanidade aceitar sua generosa proposta, mas duvidava que ela a realizasse. Sem a conhecer, nem jamais tê-la visto, tinha sabido que essa piedosa jovem não havia querido separar-se de sua família, senão numa circunstância excepcional, para cumprir uma missão não menos importante na idade de 17 anos. Fiquei, pois, agradavelmente surpreendido ao vê-la chegar em minha casa, conduzida por sua mãe, que deixou no dia seguinte com profunda mágoa. Mas essa mágoa era temperada pela coragem da resignação. Há 10 dias, a senhorita Gaudy está no seio de minha família, da qual constitui a alegria, malgrado sua enervante ocupação. Desde sua chegada, já constatei 75 casos de observações de doenças diversas, para a maioria das quais os recursos da medicina haviam falhado. Temos amauroses, oftalmias graves, paralisias antigas e rebeldes a todo tratamento, escrofulosos, herpéticos, cataratas e cânceres avançados. Todos os casos são numerados
a natureza da moléstia por mim constatada, os curativos mencionados, e tudo é ordenado como numa sala clínica destinada a observações. Ainda não há tempo suficiente para que eu me possa pronunciar de maneira peremptória sobre as curas operadas pela medicação da senhorita Godin. Mas, desde hoje, posso manifestar minha surpresa pelos resultados revulsivos que ela obtém pela aplicação de seus ungüentos, cujos efeitos variam ao infinito, por uma causa que eu não poderia explicar dentro das regras ordinárias da ciência. Também vi com prazer que ela cortava as febres sem nenhuma preparação de quinina ou de seus extratos por meio de simples infusões de flores ou de folhas de diversas plantas. Acompanho com vivo interesse o tratamento de um câncer bastante avançado. Este câncer, diagnosticado e tratado sem sucesso, como sempre por vários colegas, é objeto da maior preocupação da senhorita Godin. Não são uma nem duas vezes que ela o pensa, mas a todas as horas. Desejo sinceramente que seus esforços sejam coroados de sucesso e que cure este indigente que trata com zelo acima de qualquer elogio. Se o conseguir, pode-se naturalmente esperar que logrará outros, e neste caso prestará um imenso serviço à humanidade, curando esta terrível e atroz moléstia. Sei que alguns confrades censurarão e sorrirão da esperança em que me embalo. Mas que me importa, desde que essa esperança se realize? Já me fazem reprimendas por prestar concurso a uma pessoa cuja intenção ninguém contesta, mas que a aptidão para curar é negada pela maioria, considerando-se que tal aptidão não lhe foi dada pela faculdade. A isso responderei. Não foi a faculdade que descobriu a vacina, mas simples pastores. Não foi a faculdade que descobriu a cortiça do Peru, mas os indígenas daquele país. A faculdade constata os fatos, agrupa-os e classifica-os para formar a preciosa base do ensino, mas não os produz exclusivamente. Alguns tolos, infelizmente há muitos por aqui, como em toda parte, se julgam espirituosos, por qualificarem a senhorita Godin de feiticeira. Certamente é uma feiticeira amável e bastante útil, pois não inspira nenhum temor de feitiçaria, nem o desejo de sacrificá-la na fogueira. A outros que pretendem, seja ela instrumento do demônio, responderei sem rodeios. Se o demônio vem à terra curar os incuráveis, abandonados e indigentes, forçoso é concluirmos que, finalmente, ele se converteu, merecendo por isso os nossos agradecimentos. Ora, duvido muito que entre os que assim falam, não haja muitos que prefiram ser curados por suas mãos a morrer nas mãos de médico. Recebamos, pois, o bem de onde vier, e a não ser como com provas autênticas, não atribuamos o seu mérito ao diabo. E mais moral e mais racional atribuir o bem a Deus e lhe agradecer. A respeito, penso que minha opinião será partilhada por vós e por todos os meus colegas. Aliás, que isso se torne ou não uma realidade, sempre resultará algo para a ciência. Não sou homem de olvidar certos meios empregados que hoje muito negligenciamos. Disse que a medicina fez imensos progressos. Sim, sem dúvida, para a ciência, mas não tanto na arte de curar. Aprendemos muito e muito esquecemos. O espírito humano é como o oceano. Não pode abarcar tudo. Quando invade uma praia, deixa outra. Voltarei ao assunto e vos porei ao corrente desta curiosa experiência. Ligo a ela a maior importância. Se triunfar,
será uma brilhante manifestação contra a qual será impossível lutar, porque nada detém os que sofrem e querem curar-se. Estou decidido a tudo afrontar com esse objetivo, mesmo o ridículo que tanto se teme na França. Aproveito a oportunidade para vos enviar minha tese inaugural. Se vos derdes ao trabalho de lê-la, compreendereis facilmente quanto eu estava disposto em admitir o Espiritismo. Esta tese foi defendida quando a medicina havia caído no mais profundo materialismo. Era um protesto contra essa corrente que nos arrastou para a medicina orgânica e a farmacologia mineral, de que tanto se abusou. Quanta saúde arruinada pelo uso de substâncias minerais, que em caso de insucesso aumentam o mal, e no de melhora, muitas vezes, deixam traços em nosso organismo. Aceitai, etc. Morreri. 20 de março de 1860. Senhor, em minha última carta anunciei-vos que a senhorita Désirée Gaudy tinha vindo exercer sua faculdade curadora sob minhas vistas. Hoje venho vos trazer algumas novidades. Desde 25 de fevereiro, comecei minhas observações sobre um grande número de doentes, quase todos indigentes e impossibilitados de tratamento adequado. Alguns têm doenças pouco importantes. A maioria, porém, é acometida por afecções que resistiram aos meios curativos ordinários. Cataloguei, desde 25 de fevereiro, 152 casos de moléstias muito variadas. Infelizmente, em nossa região, sobretudo os doentes indigentes seguem seus caprichosos e não têm paciência para se resignarem a um tratamento contínuo e metódico. Desde que experimentam melhora, julgam-se curados e nada mais fazem. É um fato muitas vezes constatado em minha clientela e que necessariamente deveria ocorrer com a senhorita Gaudy. Como já vos disse, nada quero pré-julgar, nada afirmar, exceto os resultados constatados pela experiência. Mais tarde, farei um inventário de minhas observações e constatarei as mais notáveis. Mas desde já posso exprimir a minha admiração por certas curas obtidas fora dos meios ordinários. Vi curar, sem quinino, 3 episódios de febres intermitentes, rebeldes, dos quais um havia resistido a todos os meios por mim empregados. A senhorita Gaudy curou igualmente 3 panaríceos e 2 inflamações subaponevróticas da mão em poucos dias. Fiquei deveras surpreendido. Posso também constatar a cura ainda não radical, mas muito avançada, de um de nossos mais inteligentes trabalhadores, Pierre Le Boudet, de Saint-Hervé. Surdo há 18 anos. Ele ficou tão maravilhado quanto eu, quando, após 3 dias de tratamento, pôde ouvir o canto dos pássaros e a voz de seus filhos. Viu esta manhã, tudo leva a crer numa cura radical dentro em pouco. Entre nossos doentes, o que mais atrai minha atenção neste momento é um tal de Bigot, operário de Saint-Caradère, acometido há 2 anos e meio por um câncer do lábio inferior. O câncer chegou ao último grau. O lábio inferior está parcialmente destruído. As gengivas, as glândulas sublinguais e submaxilares estão tomados pelo câncer. O próprio osso maxilar inferior está afetado pela moléstia. Quando se apresentou em minha casa, seu estado era desesperador. Suas dores eram atrozes. Não dormia há 6 meses. Qualquer operação era impraticável, pois o mal estava muito avançado. A cura me parecia impossível, e o declarei com toda a franqueza à senhora Gaudy.
a fim de premuni-la contra uma derrota inevitável. Minha opinião não variou quanto ao prognóstico. Não posso acreditar na cura de um câncer tão avançado. Entretanto, devo declarar que, desde o primeiro curativo, o doente experimenta alívio. E a partir de 25 de fevereiro, dorme bem e se alimenta. Voltou-lhe a confiança. A ferida mudou de aspecto de modo visível. E se isso continuar, a despeito de minha opinião tão formal, serei obrigado a esperar uma cura. Se realizar-se, será o maior fenômeno de cura que se possa constatar. É preciso esperar e ter paciência com o doente. A senhorita Godin tem com ele um cuidado todo especial. Por vezes, tem feito curativos de meia em meia hora. Esse indigente é o seu favorito. Quanto às outras coisas, nada tenho a dizer. Poderia edificar-vos sobre os boatos, mexericos e alusões à feitiçaria, mas, como a tolice é inerente à humanidade, não me dou ao trabalho de tentar erradicá-la. Aceitai, etc. Morrery. Observação. Como se pode ficar convencido pelas duas cartas acima, o Dr. Morrery não se deixa fascinar pelo entusiasmo. Observa as coisas friamente, como homem esclarecido que não se permite ilusões. Demonstra inteira boa-fé e, pondo de lado o amor próprio do médico, não teme confessar que a natureza pode prescindir dele, inspirando a uma jovem sem instrução os meios de curar que ele não encontrou sequer em sua faculdade, nem em seu próprio cérebro, não se julgando humilhado por isso. Seus conhecimentos de espiritismo mostram-lhe que a coisa é possível, sem que por isso haja derrogação das leis da natureza. Ele a compreende, desde que essa notável faculdade é para ele um simples fenômeno mais desenvolvido na senhorita Godin que em outros. Pode-se dizer que essa jovem representa para a arte de curar o que Joana d'Arc representava para a arte militar. O Dr. Morrery, esclarecido sobre os dois pontos essenciais, o espiritismo como fonte e a medicina ordinária como controle, pondo de lado o amor próprio e qualquer sentimento pessoal, encontra-se na melhor posição para julgar imparcialmente, e nós cumprimentamos a senhorita Godin pela resolução tomada de colocar-se sob seu patrocínio. Sem dúvida, os leitores nos serão gratos por mantê-los ao corrente das observações que serão feitas ulteriormente.